a Deus, você está em mais um Repartir, aleluias, porque estamos na semana da coluna e estamos falando sobre os valores eternos de Sião. E o que o Senhor quer transformar você em uma coluna. Ele está fazendo da minha vida e da sua vida uma coluna que serve para a sua edificação. Você está nessa modalidade onde nós temos 21 minutos para edificar você, porque o que vai fazer você se tornar uma coluna é você estar ligado em uma palavra que te sustenta, em uma palavra que te fundamenta e em uma palavra que te edifica. Por isso, nós estamos então neste sábado falando sobre a coluna da direção constante. Senhor Jesus, você pode agradecer ao Senhor, porque o Senhor, ele é essa coluna constante. O caráter do Senhor não muda, o caráter do Senhor não se altera, a força do Senhor não se acaba e a palavra dele dura para sempre. Você, com certeza já deve ter passado na sua vida alguém que disse que iria fazer algo por você e não fez, ou alguém que deu uma palavra e de repente acabou não cumprindo. E glória ao Senhor Jesus, nós estamos sujeitos a isso, que você perdoe essa pessoa, mas o que eu estou querendo dizer é que o Senhor, ele falou, ele vai fazer, ele declarou na sua palavra, ele vai realizar, porque o Senhor é essa coluna constante. E muito mais do que isso, o Senhor, ele tem uma direção para aqueles que estão realmente buscando a presença e buscando estar presente, estar sendo participantes daquilo que o Senhor está realizando no meio do seu povo. Então o Senhor, ele tem realmente uma direção constante para a sua vida. Não fique simplesmente no devaneio da sua mente, aonde o homem caído que é atual, o pensamento caído, que é inconstante, mas o Senhor, ele é constante, e como uma coluna, ele direciona a sua vida até que ele volte. Então, descansa no Senhor, porque no Senhor eu tenho a minha liberdade, no Senhor eu tenho realmente aquilo que o Senhor quer e deseja para as nossas vidas. Então, nós estamos falando justamente sobre aquilo que vem a ser a coluna, sobre aquilo que é a edificação do Senhor, e eu quero trazer para você, então, aquilo que é o nosso texto base, sobre os caminhos perfeitos e o que o Senhor quer realizar sobre as nossas vidas, que vai estar em 1 Reis 7:6, que diz que o Senhor, aqui Salomão faz colunas, e ele traz alguns números. O Senhor faz colunas de 50 côvados de comprimento, 30 de largura, e havia um pórtico de colunas de fronte dele e um baldaquino. Todas essas construções eram de pedras de valor, cortadas a medidas, serrada para o lado de dentro e de fora, e isso desde o fundamento às beiras do teto. Então, nós vamos ver que existe uma construção de umas colunas, e o que o Senhor está fazendo nesses dias, o Senhor está edificando colunas que vão cuidar daquilo, que vão sustentar aquilo que outrora foi estabelecido pelos apóstolos como fundamentos, mas agora o Senhor está edificando e construindo colunas e fazendo da sua vida e da minha vida pessoas que são colunas, sustentadores, porque eu sou coluna, porque eu fui liberto. Eu sou coluna porque agora eu tenho uma palavra nos meus lábios, e essa palavra é o fundamento da minha coluna, é a base, é o sustento. Nós temos então nas colunas uma composição, de vigas, de ferros. Então a palavra é o que me sustenta. A palavra do Senhor é o que me traz essa vida. A palavra do Senhor é a minha força. Então, eu vou olhar aqui e ter realmente aquilo que é a direção do Senhor. Eu quero trazer para vocês, então, neste sábado, que você está desfrutando dessa palavra e que essa palavra traga vida ao seu coração e que você possa dizer: Senhor, qual é a minha participação e como o Senhor quer me nutrir, me edificar nisto e nesta palavra que eu estou escutando agora. Então eleva o teu pensamento ao Senhor e diz: Senhor, eu quero realmente receber e estar presente, porque o Senhor é essa coluna que traz a direção constante. O texto que nós vamos então ler neste dia é Êxodo 13:21, a qual declara: o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem,
para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. É incrível como o Senhor, ele realmente deseja com que o teu povo ande constantemente, com que o teu povo avance constantemente. E realmente o Senhor, ele traz as provisões, e em que nós temos então provisões sobrenaturais, que está além da dinâmica e dos olhos naturais do homem. Então nós vamos entender que para o povo de Deus haverá um suprimento e uma direção, a presença constante que me supre durante a caminhada. Porque o Senhor te supre, porque Ele é constante e Ele quer que na minha caminhada e que esse suprimento me traga realmente o avanço e que me faça sair daquilo que muitas vezes é o deserto, daquilo que muitas vezes é minha alma, daquilo que muitas vezes é apenas os problemas. Então que nessa semana você declare sobre a sua vida há um suprimento de Deus e uma coluna de Deus, para que eu saia daquilo que é apenas os meus lábios declarando um problema, ou declarando uma dificuldade, ou a minha alma andando por aí, mas você vai viver no Espírito, você vai ter uma direção e um avanço, porque o Senhor quer você andando, seja de dia ou seja de noite, porque ambos os lados, ambos os momentos, haverá uma coluna, que é uma direção constante para a sua vida. O que o Senhor está levantando nesse tempo e edificando é a sua igreja, porque o Senhor declarou: eis que eu edificarei a minha igreja, ou seja, eu estou em meio ao meu povo, e aquele que está realmente buscando um caminho no Senhor, esses têm a direção constante de Deus. Porque nós precisamos entender isso, porque o Senhor o tempo todo ele está realmente edificando essas colunas, manifestando a sua providência, manifestando o seu poder, para que o povo escolhido dele possa avançar. E nós apenas não acessamos essa dinâmica e apenas não acessamos essa direção constante se nós desacreditarmos da constância do Senhor. E se nós desacreditarmos da constância dele, a constância dele não muda, porque ela é imutável. Quem muda somos nós. Mas se nós estamos ligados nessa constância, nosso espírito é constante. Então eu ando de dia e de noite. Então, vamos entender que também eu terei no caminho a provisão daquele que é uma coluna constante, como aqui citado, e eu terei durante o dia o sol não me fadiga, né? Pois tenho o descanso. Interessante que a palavra declara aqui, né? Durante o dia, uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Então, o sol não vai me fatigar, o sol não vai, né, me deixar cansado. Eu que vim do Nordeste, passei alguns anos ali, posso dizer muito bem que o sol do Nordeste é único, não há em outro lugar um sol como aquele, porque é um sol que te fadiga, né? É algo que realmente te cansa, você anda por alguns minutos debaixo daquele sol, chega a fazer 30, 33 graus, 35, é um absurdo, né? Assim, muito forte o sol, mas o que eu quero dizer é que nós vamos caminhar e as adversidades não vão nos parar, porque o que nós temos é realmente o descanso no Senhor. E eu descansar no Senhor é eu entender que Ele quem vai adiante de mim, Ele que traz as provisões, e essas provisões é para manifestação e a conclusão do propósito de Deus sobre a terra, sobre aqueles que estão ao meu redor, sobre aqueles que realmente é um povo escolhido do Senhor. Então você não vai se cansar, porque a nuvem do Senhor está sobre a sua vida. Então declare nesse dia e creia no seu coração: eu vou descansar, porque o que eu realizo não é simplesmente, estou fazendo porque eu acho legal, por isso e por aquilo. E você não vai olhar como um ativismo, sabe? Você não vai olhar como um peso, você andar naquilo que é um caminho do Senhor para sua vida. Você vai dizer: eu ando nesse caminho, porque nesse caminho eu tenho um descanso e a nuvem do Senhor que está sobre mim. E nós vamos entender também que durante a noite eu tenho um fogo
que me guarda. Ó, quão maravilhoso é nós entendermos e realmente descansarmos, porque ao fogo do Senhor. O fogo do Senhor é realmente aquele amor, o Espírito de Deus sobre nós. É o Espírito do Senhor, né, constante, cheio de amor, cheio de graça, cheio de virtude. É por isso que durante a noite o calor e a frieza não vai me pegar. Que nesses dias, nesses últimos dias, que a igreja está presente e o Senhor vai voltar, e nós como igrejas, ó, aquelas pessoas que amam o Senhor e têm o fogo do Senhor, nós vamos dizer durante a noite eu vou avançar e vou descansar e a frieza não vai me pegar. Então que a frieza não encontre o seu coração, mas antes você declare, eu tenho o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é esse fogo que queima no meu coração. Eu acho incrível, porque a palavra declara, né? Durante a noite, numa coluna de fogo, os guiava. A coluna estava presente, era visível, a coluna era palpável, eles podiam ver. E que você venha a entender que a coluna de fogo do Senhor está para que você veja e contemple. E essa coluna vai abrir os caminhos e vai te gerar a constância daqueles que têm passos que avançam, daqueles que têm passos que conquistam, daqueles que têm passos que realmente já deixou o Egito para trás e que estão passando e que estão realmente sendo guiados e direcionados, porque o Senhor é uma direção constante. Coloquei aqui também que a marca da coluna, né, a coluna de Deus, é uma coluna constante que todos verão, né, e que todos podem contemplar. Você está se tornando uma coluna, você vai se tornar uma coluna, porque o que o Senhor quer nesses dias são pessoas de sustentação. Por isso, seja qualquer tipo de situação que você esteja vivendo nesse momento, mas que você entenda, eu vou resistir, porque eu sou uma coluna. Eu vou resistir, porque eu vou manifestar. Então, o Senhor ele vai manifestar o seu fogo para você, porque é nesse fogo que traz a composição dessa coluna, né? Os materiais passam por diversos tipos de processos, né, até que sejam construídos e edificados, assim como o fogo também, muitas das vezes é usado para um processo. O Senhor está colocando esse fogo para que nesse processo você se torne esta coluna realmente inabalável e uma coluna constante que leva a provisão do Senhor e que vê a provisão do Senhor, e que o Senhor seja realmente com o seu espírito, porque ele deseja realmente com que o seu povo seja coluna para que outros sejam colunas, para que outros façam parte deste edifício, porque o que nós temos é um único ministério, e esse ministério é o ministério de Cristo, é um ministério que Cristo quer edificar sobre a sua igreja, quer construir sobre a sua igreja, e está construindo sobre a sua igreja. O Senhor está em movimento, o Senhor está em constante construção e edificando para Ele, para que Ele tenha o seu propósito realmente concluído e perfeito, e Ele tenha o prazer da realização. O que o Senhor está fazendo sobre a minha vida e sobre a sua vida? Ele está depositando as palavras. Ele está construindo essa coluna para que ela seja forte e inabalável, né? Então, o que você tenha realmente no teu espírito, a consciência de que essa coluna como um fogo, né? O fogo que traz o fôlego, o fogo que traz realmente a glória de Deus, o peso, sabe? Aquilo que eu desejo que no seu espírito haja capacidade de suportar a glória de Deus, porque você vai ter a experiência, a realidade daquele que ama a provisão do Senhor, daquele que ama a palavra do Senhor, daquele que realmente está vivendo pelo Senhor, e essa é a nossa marca. É então aí que nós temos a nossa alegria no Senhor, porque agora eu tenho uma experiência que venha sobre a sua vida, a experiência de você realmente ser suprido pelo Senhor em todos os aspectos. O bem que vai chegar para você vai ser para você realizar o que o Senhor quer. E o fogo vai ser realmente chegar para que você possa ser sustentado, porque a frieza não vai te pegar e as outras demais coisas não vão alcançar o seu coração.
tudo que é contrário e que quer trazer paralisia não vai nos alcançar, porque o que nós temos a nuvem do descanso e temos o fogo que realmente me aquece e eu prossigo em uma direção constante. Nós vamos ver também que eu tenho uma sustentação porque sou alicerçado no meu espírito com a realidade do Espírito de Deus, que é a coluna de fogo. Porque você vai sustentar? Porque você está alicerçado no seu espírito e com a realidade do Espírito de Deus, nessa coluna de fogo que se manifesta para os seus filhos, você tem realmente aí uma coluna. Então, nós vamos entender que o Senhor, ele quer realmente agir no meio do seu povo, e isso é maravilhoso. Nós temos também aqui na palavra de hoje, aquilo que é Êxodo 14:19, que diz: então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para de trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Então a palavra está declarando que o anjo de Deus, né, que ia diante deles, se colocou para de trás deles. Nós vamos então entender que para cada dinâmica, para cada situação, eu tenho a confiança do agir do Senhor. O Senhor se colocou atrás deles porque existia ali então uma necessidade de uma nova atuação, e o Senhor, né, como sempre olhando adiante, sempre como um pai que está no controle de todas as coisas, e ele sabe o desenrolar porque tudo está em suas mãos, ele se coloca para de trás. Nós temos então que a nuvem é o Espírito do Senhor, e ele que está atrás de nós e que já conquistou todas as coisas, agora ele dá a direção, ele dá o avanço, ele dá o abrir realmente de todas as coisas, e ele nos batiza e ele vem sobre nós, fazendo com que realmente tenhamos o avanço, né? Olha só o que a palavra também declara, que o Senhor no versículo 18 ele diz: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu me glorificar em Faraó, em seus carros e seus cavaleiros. E aí vem o versículo 19, que diz que o anjo ia diante deles, e no 20 ele diz assim: e ia entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel, e era nuvem e trevas para aqueles, e iluminava a Israel de noite, e em toda aquela noite não se aproximaram um dos outros. O Senhor, ele foi para trás, que ele queria promover para o seu povo realmente o que era um avanço e um romper do Senhor para o povo de Israel, porque o Senhor está indo atrás de nós, porque é ele que está realmente confundindo o inimigo e fazendo com que o inimigo não se aproxime de nós, porque nós temos o guardado do Senhor. E o interessante que também nós podemos entender dessa palavra é que até mesmo Paulo, né, fez o reconhecimento da atuação do Senhor e sobre a nuvem do Senhor. Em 1 Coríntios 2:10, a palavra diz assim, né, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, né, ele fez aqui uma referência, então, ao Antigo Testamento, porque o Espírito, a nuvem é o Espírito, e o Espírito me batizou. Então agora, porque eu sou batizado, o inimigo vai se confundir, porque ele não vai conseguir mais olhar aquele cara caído, aquela pessoa, né, aquela mulher que reclamava, sabe? Aquela mulher que não tinha o Espírito de Deus, e aquele homem que não tinha o Espírito de Deus. Então o inimigo, ele realmente não vai se aproximar mais, porque agora ele sabe que na minha vida e na sua vida há o Espírito de Deus que traz a constância, ao Espírito de Deus que manifesta o poder, ao Espírito de Deus que está realmente me empoderando dessa presença, dessa glória, desse fogo, dessa vida e dessa coluna, porque eu tenho uma coluna constante, a direção constante do Senhor, porque a direção constante é o Espírito que habita em mim, e esse Espírito me leva constantemente rumo a Sião, formando dentro de mim o Espírito, os valores eternos de Deus, porque o Senhor realmente, a cada dia, acrescenta no meu espírito, porque eu estou ligado nessa constância, e quão maravilhoso é você estar nessa dinâmica. Nós queremos fluir naquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Então, eu coloquei aqui também, referente ao versículo de Êxodo 14:19, né, justamente o que é o Senhor agindo para o passo completo e o avanço do seu povo. Porque o Senhor foi para trás, porque o Senhor agindo, né, para que haja o completar e o avanço do seu povo. É o Senhor realmente abrindo, né, e desfazendo as barreiras, porque o Senhor é sobre nós. E aqui também eu coloquei: a minha entrega e confiança no Senhor irá trazer o agir dele, e em experiência e em realidade.
Porque eu confio, porque o Senhor está atrás de mim. E é Ele quem vai realmente confundir o inimigo. É Ele que vai entrar no acampamento dos egípcios e realmente fazer com que eles não enxerguem e nem se aproximem. E agora então eu tenho realmente o passar e o abrir, como Moisés, que foi um líder, né, que ali então abre, né, e coloca a sua mão sobre o mar e faz com que se retirasse realmente aquele povo ali. Eu tenho então os caminhos abertos, porque a direção constante já passou, porque o Espírito do Senhor já passou por ali, e agora eu tenho o favor do Senhor para que o plano dele se estabeleça e que na minha confiança eu vou ter a experiência e o agir de Deus sobre minha vida. Então que você, nesse dia, possa realmente dizer: Senhor, eu tenho uma liberdade, eu tenho uma presença constante, eu tenho um descanso, né? Eu tenho uma manifestação de Deus sobre a minha vida, e na concordância com o Senhor, no descanso com o Senhor, e na concordância com o seu Espírito, eu tenho o agir do Senhor. Porque então eu tenho, quando formada essa coluna, né, eu tenho um agir do Senhor, e então tenho também um Espírito do Pai e o Espírito do Filho, que junto a mim, né, mesclado em mim, realmente fazendo um, sendo um comigo, eu tenho um avanço e realmente eu venço todas as coisas. Então, que nesse momento você possa, né, contribuir com o avanço do reino do Senhor e ser um generoso, porque o Senhor realmente tem a edificação do seu povo, e se você oferta, você está ofertando para si mesmo, porque afinal das contas nós somos apenas um, temos apenas um único ministério, e o que nós queremos é o avanço do reino, e aqui o ministério de Cristo Jesus. Que você fique com essa palavra no seu espírito, entendendo que para cada processo, cada momento dinâmico, o Espírito de Deus está sobre sua vida. Então, ficamos por aqui nesse repartir, e que você seja edificado no seu espírito. Pai, nesse dia nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque a sua graça nos sustenta todas as manhãs, todos os dias, o seu amor, a sua fidelidade, Senhor. Senhor, nos fortalece, porque sabemos que somos fortes em Ti, Senhor. Porque nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, limitações, erros, Pai, nós podemos contar com o Senhor que vai, Senhor, nos fortalecer todos os dias, porque a sua graça, o seu poder se aperfeiçoa enquanto somos fracos mesmo, Senhor, para mostrar que a nossa força não vale de nada, para mostrar que somos dependentes de tudo de Ti, Senhor, para mostrar, Pai, que sem Ti, Senhor, nós nada poderíamos nem podemos fazer, Pai, porque o Senhor é aquele que disse isso: sem mim nada podeis fazer, porque nós somos e queremos ser dependentes de Ti. Nós precisamos da sua dependência, porque nós precisamos do seu guiar, do seu caminho, Senhor. Obrigado porque essa semana foi tão rica, Pai, rica de ensinamentos, rica de palavra, mas acima de tudo, rico do conhecimento e da revelação do Senhor a nós, Pai. Porque nós não queremos uma divindade que nos proteja, nós queremos um Pai que se revele, um Cristo que nós possamos conhecer de fato, meu Deus, de andar contigo, de ter experiências, de falar contigo, de te ouvir e de te obedecer, Senhor, de realmente se sujeitarmos, esvaziarmos para o caminho de obediência que nos vai trazer constituição. Pai, obrigada pela constituição, porque nós decidimos esse caminho, Senhor, que é apertado, que é aflitivo muitas vezes, porque, Senhor, estamos na contramão do sistema de Lúcifer na terra, mas somos o Senhor, a luz dessa cidade, a luz da terra, porque temos a luz de Cristo em nós. Pai, obrigado pela direção da coluna, Senhor. Obrigado, Senhor, porque todos os dias tivemos o seu guiar, porque a coluna de valor que é o Senhor, que é o ouro da representação da divindade, da paternidade, da graça do Pai, que é o ouro refinado, que é o valor da natureza de Deus. Obrigado, Senhor, porque temos nessa coluna sabedoria, Senhor, porque a sabedoria edificou sua casa, lavrou suas 7 colunas, Pai. Temos sabedoria, entendimento, Senhor, direção, força, graça, Senhor, e manifestação. Obrigado, Senhor, porque nós rejeitamos toda a coluna da rebeldia que paralisa, que estagna, Senhor, que olha para trás como uma mulher de Ló, que olha para trás porque
Sai da cidade, mas a cidade não sai dela. Sai do sistema, mas o sistema não sai dela. E ela sente desejo pela atratividade que o mundo traz. Mas, Pai, nós não temos desejo pela atração do mundo, temos o desejo da atração do Senhor, porque quando o Senhor foi levantado, o Senhor nos atraiu dos laços de eternidade, laços de amor. Por isso, somos atraídos pela eternidade, porque carregamos a eternidade, carregamos a unção, carregamos a graça, o óleo que carregamos e que nos carrega, Pai. Obrigado porque temos a experiência transformadora, Senhor. Todos os dias somos transformados pela renovação do nosso entendimento, para que possamos compreender a boa, perfeita, agradável vontade do Pai, a vontade do Filho, a vontade do Espírito, Senhor. Passamos sim transformações como Jacó foi transformado, que persevera no caminho da decisão, Senhor, da promessa que antecedia ele, como Abraão. E ele carrega a unção e é transformado na trajetória, no caminho, e é conhecido como Israel de Deus. Senhor, obrigado, Pai, porque queremos ser transformados de glória em glória, porque teremos a coluna da vitória permanente na transformação, teremos a coluna da verdade inclusiva, extensiva e abrasiva, sim, porque é o fogo abrasador, porque Tu és um fogo consumidor. Temos a inclusão de uma mesa, Senhor, como Davi disse, Senhor, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, porque Davi foi excluído pela sociedade, pela família, pelos irmãos, pelo seu próprio pai, mas ele foi incluído por Ti na unção que derramava sobre a cabeça dele, diante de todos os seus irmãos, Pai. Foi elevado, Senhor. E, Senhor, na graça, na bondade que o seguia, Ele favorece também, Senhor, a aliança da promessa de amor com Jonatas, meu Deus, incluindo Mefibosete, Senhor, numa promessa daquele que tinha realmente, meu Deus, uma palavra de amor para com Jonatas. Senhor, obrigado porque temos a coluna da direção constante, Senhor. Queremos que o Senhor vá adiante de nós durante o dia, durante a noite, para nos guiar durante a noite nas colunas, para iluminar que a Tua palavra, caminhar todos os dias no ciclo da noite e no ciclo do dia, como o Senhor caminhou com o povo de Israel, dando e mostrando a Sua bondade, Senhor, no alimento, na roupa, na veste, na comida, na bebida, em tudo, Senhor. Obrigado porque o Teu anjo é diante deles, Senhor, do Seu povo, Senhor, e vai protegendo, meu Deus, quando faz, meu Deus, o Seu povo passar, e ali Ele faz aquela coluna de bloqueio para que o exército do inimigo perecesse no mar do juízo. Pai, obrigado, Senhor, porque temos a graça, a expansão do Seu cuidado, a expansão do Espírito, a graça, o amor e a paz que nos excede o entendimento, Senhor. Nos fortalece na verdade, na justiça e no juízo, porque o Teu reino é de paz, Senhor, de alegria no Espírito, porque nos alegramos porque o nosso nome está escrito no livro da vida, Senhor, não porque fazemos coisas através de Ti, não, Senhor, como os discípulos se alegravam quando eles iam o caminho e expulsavam demônios, mas o Senhor disse, alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida, não pelas coisas que acontecem, porque eu já dei autoridade a vocês. E Ele se alegra porque tudo é revelado ao Pai para os pequeninos, para a igreja, para aquela que aparentemente é fraca, mas ela tem a unção do Senhor dentro dela, por isso ela é fortalecida todos os dias. Senhor, obrigado. Fortalece mesmo os Teus filhos, fortalece como colunas, como sustentáculos, com verdade, com inclusão, com justiça, com livramento, sem olhar para trás, sem regredir, sem invalidar a aliança. Senhor, valida-nos, fortalece, constitui-nos como o próprio Cristo em nós, esperança da glória, Pai. Te louvamos por essa semana, te louvamos pelo conhecimento da revelação, que vai exceder todos os dias o nosso entendimento, Senhor. Nos leva diante de Ti, cada vez mais para Te conhecer, o Teu amor, a Tua graça e a comunhão do Espírito em cada um de nós, Pai. Oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus, pela graça do Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito, em nome de Jesus te louvamos, Pai. Amém, amém e amém. Sei que estás aqui. Quero te ouvir falar. Se revele a mim. Sei que tens tanto pra me ensinar.
vez, criança seguindo rastros, prossigo em sua direção. Meus dias são seus, meus dias são seus.
diante do Senhor. Um menino nasceu como um filho se nos deu, e Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Jesus, em sua presença reunimos-nos aqui, contemplamos sua face, rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior. Não, 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 não há. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande, oh, como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra,
as estrelas.